Olá, pessoas que pagam o meu salário, bem-vindo ao Canaliza, muito prazer, fique à vontade, puxa sua cadeira aí, senta. O meu nome é Guedes e hoje, indo direto ao ponto, a gente vai falar sobre o quê? Sobre todas as referências que aparecem na abertura de Verão 90. Então fica aí, fica à vontade que hoje, ó, vai ser legalzinho. Vamos lá, primeira etapa. A gente já tem uma coisa aí, a gente já tem uma referência aqui, que é esse barulhinho de voltar fita, ou seja, que já traz essa referência que é óbvia, que é do processo. Se hoje a gente tem ali o Netflix, até mesmo o Globoplay, que a gente quer voltar é só no clique, é muito mais fácil, antigamente a gente sofria rebobinando fita, mas vamos daqui continuando. Primeira referência aqui, ele usa o logo 1990, mas isso aqui é uma referência clara e óbvia à novela Roda de Fogo. Roda de Fogo, que é de 1986, que foi dirigida pelo Denis Carvalho, mas foi escrita por Lauro César Muniz, que depois escreveu a lá do Sassamutema, O Salvador da Pátria, enfim, a gente já tem a primeira versão aí. Mas é engraçado que essa novela é de 86, e a novela a Verão 90 foca justamente nos anos 90. Talvez a grande referência nem seja Roda de Fogo, mas seja a novela que era 1000 vezes melhor, a novelinha Fogo no Rabo, que era da TV Pirata, que a gente vai deixar até aqui um trechinho para vocês verem, que foi um sucesso e que tinha quem? O Barbosa. A dona Penélope está aí. Devo mandá-la entrar? Para o Reginaldo, com todo o meu herpes, da sua Penélope. Manda essa cadela entrar, dona Maria. Eu queria me meter na sua vida, mas... A senhora tá grávida? Estou sim. O senhor percebeu, doutor Reginaldo? Mas quando é? Reginaldo, eu tenho algo muito importante para lhe dizer. Eu estou grávida. De quem é essa criança? Esse filho bem que poderia ser meu. Quer vender essa criança? Mamãe, o que aconteceu com o nosso duplex com vista para o mar? Natália, com a proletarização da classe média, consequência da atual crise econômica, nosso poder aquisitivo caiu vertiginosamente. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, nossa família perdeu em 5 anos cerca de 1.899.737,9% de sua renda real. Meu filho, você está muito magro. Calha essa boca e come essa salsicha. Salsicha. Tá aí a novelinha Fogo no Rabo. Vamos continuar então. Aqui a principal referência e óbvia, que é a música Pump It Up, que é do grupo Technotronic, que inclusive já veio pro Brasil, veio diversas vezes e se apresentou até no Faustão. E é curioso que o Faustão, eu até simpatizo com o Faustão. O Faustão fez uma obra icônica dos anos 90, que é o Inspetor Faustão e o Sérgio Malandro. Assistam esse filme, que é uma coisa maravilhosa. Eu prometi há 3 anos que eu ia fazer um vídeo sobre esse filme aqui pro canal. Eu prometo que esse ano eu vou fazer. Mas é curioso como o Faustão sempre foi insuportável para receber as pessoas. Technotronic! Vamos lá! A galera do rap aqui no Domingão! Aí, galera, vamos lá! A galera meteu inglês aqui, vamos ver! Einstein, Justin, Coffee, Technotronic! É impressionante que o Faustão não deixa as pessoas cantarem. A mulher mal acabou de abrir a boca, ele já fica interrompendo. Ele veio do rádio, ele quer reafirmar que ele é o apresentador do programa e aí não deixa ninguém falar. Fica uma coisa insuportável. Vamos lá, continuar. Pochete. Um ícone dos anos... Não é só dos anos 90, mas dos anos 80. Muito da moda dos anos 80, os anos 90 ele meio que resgatou. Primeiro a gente vê aí as calças de ginástica, que eu esqueci agora o nome dessa calça, mas sempre em cores neon, e a pochete. A gente teve uma grande personagem que utilizava a pochete, que foi a Carminha, que na primeira fase lá de Avenida Brasil era icônico aquela pochete que ela usava para guardar dinheiro. Para quem não sabe, pochete até vem do francês, ou seja, é até um artigo chique. Desde 2017 a gente tem uma conversa de que a pochete vai voltar, a moda vai inserir ela, mas não consegue se reafirmar porque realmente é um objeto medonho. Aqui, pra quem não sabe, essa é a bailarina da Anitta, ela é mais conhecida por ser bailarina da Anitta, Arielle Macedo. Bacana ela tá aqui no clipe, eu achei bem bacaninha. Não é uma referência dos anos 80 e 90, mas é bom pra gente conhecer esses personagens aí. As polainas foi icônico porque na novela Dancing Days virou febre no Brasil, ao menos o que a história conta é que virou febre no Brasil e muita gente aponta que foi por causa da novela. Mas o Michael Jackson utilizava essas polainas em alguns clipes, teve um clipe dele que ficou icônico, em que ele
usa essas polainas e que até alguns homens depois começaram a utilizar. Eu acho até que ficou muito mais forte pelo Michael Jackson do que pela novela. E é engraçado porque aqui a novela, ela traz muitas referências do exterior, o que não deixa de ser uma grande verdade. Final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem ali o fortalecimento da globalização, que não tem nada a ver com a Rede Globo, mas enfim, vamos continuar aí. Isso é um hit, isso é um clássico, que são os anéis de plástico. Anos 80 e anos 90 é quando o plástico ele entrou na nossa vida. A gente hoje é mais plástico do que carne. Tinha esses anéis que pareciam que eram de pedras, mas que eram de plástico para combinar com as pulseiras. Tinha um anel muito famoso também nos anos 90, que eu tinha também, era uma febre, que era um anel que mudava de cor conforme seu humor. Mas maior propaganda enganosa, porque você tava super mal-humorado e o anel tava lá azul, enfim. Mas é engraçado que já trazia essa referência de color block. Se fala muito nos anos 2000 da pessoa que coloca, mistura cores, a camisa azul com a calça vermelha, enfim. Quase a moda do restart, mas já era algo que já tinha nos anos 80 e que se intensificou nos anos 90. Vamos lá. Aqui é uma referência à lambada. No Brasil a gente teve essa febre, que vinha dos países caribenhos e que o Brasil adotou, mas que durou, acho que não durou nem 5 anos. Veio com muita força e acabou também com muita força. No Brasil, o maior expoente de lambada é a Kaoma e o Beto Barbosa, que eram os mestres, assim, os reis da lambada. Aqui a gente tem mais uma referência sobre as novelas da Globo. Agora, no caso, é Pedra sobre Pedra, que era quando o Agnaldo Silva sabia escrever novelas. Se bem que essa daqui é um compilado de autores, porque a gente tinha de autores. Ó, foi escrita por Agnaldo Silva, Ricardo Linhares, Ana Maria Moretso, com colaboração de Márcia Prates e Fábio Campos, e que foi escrita em 1992 e que era um sucesso de audiência, se bem que os anos 90 as novelas da Globo bombavam. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma referência às boy bands, que nos anos 90 também bombavam. A gente teve os Menudos, que aqui no Brasil o Gugu fez uma versão Tupiniquim, que era com Dominós. É engraçado que tanto o Gugu e o Faustão, eles foram referência para muita coisa que surgiu e ficou forte nos anos 80 e 90, já vai ver. O Gugu, muito espertamente, ele era empresário de algumas bandas e ele criou a boy band Dominó, um plágio dos Menudos, mas a gente teve também NSYNC, teve Backstreet Boys, teve outras bandas que, enfim, marcaram os anos 90. Aqui a gente tem os Passinhos, que era um clássico que, olha, isso era uma música que depois ficou insuportável, que foi Macarena. Toda festa, seja de criança, 15 anos, casamento, enfim, em todas as festas era obrigatório tocar essa música e todo mundo fazia a coreografia, porque era a coreografia mais básica, mais fácil, todo mundo sabia dançar. Macarena, de um grupo musical lá da Espanha, mais precisamente de Sevilha, que é o grupo Los de Rio, que também só teve essa música de sucesso. Teve uma outra aí que também teve um certo sucesso, mas nem se compara. Se tivesse YouTube, eles com certeza, como teve aquele PSI lá do Oppa Gangnam Style, Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. essa daqui seria o vídeo mais assistido, porque era, nossa, todo mundo sabia, toda hora tocava. E a maior referência que eu tenho da música Macarena são os normais, porque tanto na série como no primeiro filme, sempre tinha um trecho, sempre teve um episódio em que tocava essa música e o Rui e a Vani faziam a coreografia. Foi uma febre dos anos 90. Macarena, dale tu cuerpo alegría, Macarena, 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 Macarena. Find out if you do that. Isso aqui é um clássico dos anos 90 que bombou, que foi o quê? O famoso sushi. Hoje você já deve ir, já virou até um hábito do brasileiro, mas nos anos 90 os sushis se popularizaram. Vendia, tipo, era água de coco no quiosque aqui da praia, o outro quiosque era sushi. Ao menos aqui no Rio de Janeiro virou uma febre, eu acho que nacionalmente virou uma febre. E quem ajudou muito na divulgação do sushi, mas vergonhosamente, foi o Fausto Silva. A gente precisa entender um pouco da história. Nos anos 90, tinham só apenas... Era isso, não tem como fugir. Nos anos 90, haviam dois grandes apresentadores do domingo. Era Fausto Silva, da Rede Globo, e Augusto Liberato, vulgo Gugu, no SBT. O Gugu, ele tinha um programa até mais simples, que o Fausto ele tinha todo um dinheiro, toda uma estrutura que o Gugu não tinha. E mesmo assim o Gugu, ele vencia na audiência com besteiras, tipo Banheira do Gugu, Gincana do Gugu, enfim, conseguia vencer ali a audiência e o Faustão perdia todo domingo. E era uma coisa vergonhosa, porque era muito dinheiro que a Globo investia, a Globo apostou fortemente no Domingão do Faustão e perdia de lavada, assim, para o Augusto Liberato. Até que o quê? O Faustão, para reagir, criou um quadro, não sei se ele criou, mas ele apresentava um dos quadros mais
mais vergonhosos da TV brasileira, que era o sushi erótico. Eu vou deixar aqui um trecho para vocês verem. Este domingão você vai ter o helicóptero da Globo, Globocop, mostrando as novidades do Domingão em São Paulo. Com Angélica a bordo, ao vivo, mostrando Domingão em São Paulo. É uma mulher que vem totalmente nua. Meu Deus. É uma mulher que vem totalmente nua, com a comida em cima. Olha como é que é. O sushi erótico é mais conhecido como Nyotai Mori, não é isso, Oswaldo? É comer de pauzinho com garfo e faca. O bumbum mais durinho do Brasil, daqui a pouquinho aqui no Domingão. Parado e ansioso e estamos com fome, Faustão. Vocês sentiram a vergonha aí desse programa, né? Esse sushi erótico era uma coisa bizarra e mesmo assim não conseguia vencer o Gugu na audiência. O Gugu também apelava, porque tinha aquela banheira que sempre escapava um peito, enfim. Até que chegou um dia que o Gugu resolveu fazer o quê? E nem precisava, ele liderava a audiência, mas ele começou no SBT, começaram a misturar entretenimento com jornalismo. A gente teve no programa do Gugu jornalistas como a Sônia Abrão, outras jornalistas aí. Começou uma série de reportagens sensacionalistas e aí o Gugu resolveu fazer uma entrevista com o PCC, que é um comando, sei lá, é o comando do comando, enfim, era uma facção, até hoje existe em São Paulo, uma facção muito forte de bandidos, de criminosos, e o Gugu fez uma entrevista fake. A polícia descobriu que era fake, e essa entrevista foi tão grave porque eram atores fingindo fazer parte do PCC, e ameaçaram da Atena, ameaçaram aquele outro que já faleceu da Record. Enfim, vou deixar a foto dele aqui. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo esse da Atena e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, sério. E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar, é da Atena, esse Godoy, vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. Foi um erro, foi uma fatalidade. Eu pedi desculpas. Pedi uma vez e peço novamente. Foi uma entrevista vergonhosa e que foi tão grave que o programa do Gugu ficou um domingo sem ir ao ar. A justiça decretou, barrou, o SBT teve que responder um processo, teve até questão de indenizações, enfim. E mesmo assim depois o Gugu voltou com o programa dele e, por incrível que pareça, conseguiu manter a audiência. Conseguiu um feito inédito, porque perdeu totalmente a credibilidade, mas conseguiu manter a audiência. E aí o mercado publicitário voltou a divulgar nos intervalos, até dentro do programa, tinha muita ação de merchan. Enfim, o programa não sofreu grandes abalos. Mesmo assim, qual foi a maior burrada que o Gugu fez na sua vida? Ir pra Record. A Record, ela, sei lá, acho que o objetivo dela era acabar com a carreira do Gugu. Não sei, porque o Gugu foi pra Record e foi uma coisa vergonhosa, porque ocupava o mesmo horário que ele ocupava no SBT, mas a audiência era pífia. O pessoal tem um certo ranho com a Record e acabou com a carreira dele. O Gugu, tipo, tá no ostracismo praticamente. Ele apresenta um programa aqui, outro ali. Tá milionário, tá multimilionário, porque o salário dele, se bem que se eu fosse ele, eu também ia, porque para ganhar 1 milhão, 1,5 milhão para gravar um programa só no domingo, eu ia com certeza. Eu ia por uma coxinha e um guaraná. Enfim, foi o que acabou ali com a carreira do Gugu, mas que movimentou muito o programa do Faustão a criar quadros, e entre esses quadros, o mais vergonhoso que foi esse sushi erótico. Vamos continuar aqui. Aqui uma outra referência musical, que é do MC Hammer, que é You Can Touch This. Can't touch this. Que depois o MC Hammer, ele se arrependeu, ele era um rapper, era um rapper americano, hoje é pastor, diz que se arrependeu dessa música, enfim, tem ali uma referência a MC Hammer. Aqui, que é o peão da casa própria do programa Silvio Santos, esse é um clássico. Mas é engraçado que no Brasil é proibido jogos de azar, mas a gente tem aí a Loteria da Caixa, tem esses programas de capitalização do Silvio Santos. Creio eu que daqui 5, 10 anos, uma série de investigações sobre isso, nem vou entrar muito nesse mérito, mas tá aí a referência ao peão da casa própria, que foi pra muita gente, era o sonho de conseguir alguma riqueza na vida, sendo que isso aqui na verdade é só pro brasileiro gastar dinheiro. Enfim, tá aí. Nos anos 80, principalmente no final dos anos 70, que eram as fitas VHS de aulas de ginástica, que aí a gente tem dois pilares, ou era Jane Fonda ou era Olivia Newton-John. A Olivia Newton-John, ela até gravou um clipe musical, o Physical, que era basicamente uma música erótica fazendo referência a exercícios de ginástica. Os anos 80 e 90 tinha esse negócio aí de uma putaria meio que disfarçada, era uma coisa meio assim. E isso é uma referência clara e descarada ao Baywatch, que no Brasil foi traduzido como SOS Malibu, que tinha a Pamela Anderson
que na abertura, e era um clássico assim do programa, que era ela correndo na praia com esse maiô cavado, com a virilha ali. Teve muito seriado que depois copiou, mas nenhum conseguia essa proeza, porque Pamela Anderson era uma coisa fantástica. Esse era um clássico, eu joguei muito nisso, que é o famoso fliperama. Ter um console, um videogame, pessoal, era algo muito caro mesmo. O que resolvia nossa situação é que tinha essas casas de jogo, onde tinha muito fliperama, e aí você comprava a ficha, custava R$1, se eu não me engano, e você tinha jogos como Super Mario, Donkey Kong, enfim, tinha jogos assim, e que era uma febre. Algo muito parecido a gente foi ter no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eram as lan houses, que eram onde você ter um computador era muito caro, mas ter internet era algo impossível. Isso aqui é uma referência clara e óbvia ao bronzeador Cenoura e Bronze, que nos anos 90, no verão, se bem que eles faziam propaganda durante todo o ano, mas no verão bombava, e que era muito famoso porque sempre tinha uma mulher ali seminua, então era uma possibilidade que você tinha na TV aberta de ver uma mulher quase nua, e que era o suficiente para você de noite ter um sonho erótico com aquela modelo, enfim, vamos continuar. Olha, essa daqui é uma referência que eu fiquei meio perdido, porque eu acho que pode ser duas. Pode ser o tiozinho da Suquita. Se bem que o tiozinho da Suquita, ele bombou muito, era uma propaganda da Suquita, um refrigerante, acho que tem até hoje, mas o tiozinho da Suquita era no final dos anos 90, acho que 98, 99, e que ele dava uma cantada numa jovenzinha no elevador. Primeiro que surge essa camisa polo com essa gola, que virou uma febre nos anos 90, esse óculos de sol, lembra um pouco também uma referência ao Arnold Schwarzenegger, principalmente com o Exterminador do Futuro, que tinha esse cortezinho que muitos homens imitavam com esse óculos, mas trazia essa referência meio Mauricinho do João Dória, que é com essa camisa por cima, enfim. Aqui a banda Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Mas era uma música, eu acho que é a música mais famosa do Nirvana, que tinha esse clipe, que fez muito sucesso nos anos 90. Ele é marcado por muitas bandas de rock americanas que faziam muito sucesso aqui no Brasil, faziam sucesso no mundo todo. Eu gostei dessa homenagem ao Nirvana, acho que foi muito bacana. Aqui novamente a música Macarena, que tinham esses dois senhores que ficavam à frente do grupo musical Los de Rio. Isso que parece um telefone fixo, na verdade era um dos modelos dos primeiros celulares. Você tinha ali 1 hora de bateria, já era muito ruim de bateria, já era muito ruim de comunicação, se bem que isso é o que faz um celular, ter pouca bateria e acabar muito rápido os dados. Era algo caríssimo, muito caro, mas era ali um dos primeiros celulares móveis. Eu me lembro que o meu pai, ele tinha um que você precisava, parecia que você ia matar alguém, ou então você ia detetizar a casa, porque você saía com um aparelho aqui, era um troço enorme, no cinto você colocava o aparelho e do outro lado você colocava a bateria para ele poder conseguir carregar ali. Era algo já bizarro. Famosa Banana Boat. Você comprava um pacotinho ali pra você ir com seus amigos e você ficava nisso que durava acho que nem 10 minutos, 15 minutos. Eu sei que você entrava nisso, com 2 minutos você já tava de saco cheio, mas era a maior sensação. Você ia pra praia e alugava o Banana Boat. Se bem que aqui tá todo mundo com colete, né? Na verdade, eles não davam esse colete. Muita gente se afogava, levava caldo, não tinha colete, não tinha salvação nenhuma, porque nos anos 90 era raiz mesmo. Outra febre dos anos 90 é essa mola, que era, o pessoal chamava de mola maluca, ou então mola colorida. As meninas até usavam no braço, os meninos também, já tinha muita criança viada que usava no braço essa mola aqui, e ela tinha umas que era super colorida, brilhava até no escuro, fazia um arco-íris com a mola. Isso aqui só perdia para uma outra coisa que não aparece aqui na abertura, que era o Tamagotchi e o Bambolê. Anos 90 tinha muito Bambolê, tinha até uma música do Tchan, que é vem na pegada do Bambolê. É assim, viu? Chimba, vai no pescocinho assim, passa no ombrinho, ai. Não sei se eles colocaram esse abacaxi aqui por isso, mas eu me lembro que nos anos 90, já devia ter antes, surgiu uma febre que era misturar comida com fruta. Tinha uma moda também que era fazer arte com fruta. Então você talhava a maçã, mas principalmente com melancia, porque a melancia é grande. Você escrevia o nome da pessoa, talhar o nome da pessoa na fruta. As pessoas achavam aquilo ali o máximo. Hoje é uma das coisas mais cafonas que existe, você talhar a fruta. Aqui é um combo de tudo que bombava nos anos 90 e tudo que uma pessoa queria ter, ao menos um jovem queria ter em casa. Que era um skate, o telefone da época, que era telefone com fio, que era esse telefone clássico, várias fitas de VHS para você passar o seu final de semana assistindo o filme. Por sinal,
nos anos 90 a gente sofria ali o que seria a guerra das mídias, tinha vinil e fita cassete, aí veio o CD, depois veio o DVD, veio o Blu-ray, aí até que veio o streaming. A própria Netflix, para quem não sabe, antes de ter o serviço dela de streaming, ela tinha aquele Blockbuster, que era um serviço que aqui no Brasil teve até uma parceria com Americanas, que você alugava, ligava, a pessoa ia lá e te entregava o DVD na sua casa, o Blu-ray, enfim. Os patins, ali a gente tem um console, um videogame, eu não sei que marca é essa, uma bolinha ali de futebol, que faz futebol e meio vôlei, e aqui no canto a gente tem um Discman, que é quase comparado hoje a ter um iPhone, que na época o máximo de sucesso que você podia ter na vida social ali da escola era ter um Discman, você chegar a escutar sua música. E é claro, as televisões que se popularizaram muito, TV era muito caro, era muito comum você ter apenas uma TV na casa que ficava na sala. E é claro que encerra justamente com uma fita VHS e faz uma referência muito óbvia a como começou, porque começou essa abertura rebobinando a fita e aquele tirando a fita. É como se ele tivesse voltado aos anos 90 e agora ele tirasse a fita que já tá ali toda completa. É uma sacada muito bem elaborada, eu gostei bastante. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha aí. Se você também puder, se inscreve. É de graça, não custa nada. Mas enfim, é só se você quiser, porque a gente fica pedindo essas coisas como se vocês não soubessem. Mas é claro que vocês sabem. Então fica aí o pedido. Lembrando que a gente tem vídeo aqui toda segunda, toda quarta e toda sexta. O meu nome é Guedes, você está no Canaliza. Muito obrigado e fui!